Olá, sou André Neves, sou mentor e coach de carreira. E há mais de 20 anos atuo na área de desenvolvimento humano. É uma honra e um privilégio ser um dos palestrantes deste Congresso de Educação e Carreira. Em primeiro lugar, quero parabenizá-lo por estar aqui, se permitindo, se aprimorando, buscando conhecer um pouco mais com a contribuição de cada profissional deste Congresso. Aqui você terá a oportunidade de obter informações valiosas que seguramente enriquecerão seus conhecimentos para que você faça melhores escolhas profissionais e, por consequência, aumentar a sua satisfação e felicidade neste ou em outros setores da vida. Preparei um material muito especial para vocês. Vou falar sobre planejamento para a aposentadoria. Não tenho objetivo e nem seria possível neste espaço de tempo esgotar o assunto. Ao contrário, a pretensão é levantar pontos importantes sobre o tema, estimulando possíveis reflexões e insights para que iniciem ações. Na minha palestra, abordo sobre a difícil decisão de se aposentar, quais são as dúvidas mais comuns, o que fazer após a aposentadoria e como minimizar possíveis problemas que ocorrem em uma aposentadoria sem planejamento. Será uma oportunidade importante para você que se aposentou, está prestes a se aposentar ou está ajudando ou orientando algum profissional ou familiar nesta nova etapa da vida. Quero que saiba que tudo foi cuidadosamente elaborado para que pudesse oferecer um conteúdo interessante, útil e de aplicação prática. Valerá cada minuto. Recomendo que você tenha em mãos papel e caneta para anotar informações, dicas e insights que possa ter durante a palestra. A aposentadoria é uma etapa crítica no processo de carreira, pois é vista por muitas pessoas de uma forma negativa. Com frequência, esta fase é vista ou vivida como um período de inatividade, improdutividade ou inutilidade perante a sociedade. A aposentadoria pode trazer consequências importantes para a saúde física ou mental, assim como para as relações sociais ou familiares do indivíduo. É um momento de reestruturação da identidade pessoal e vocacional. Poucas pessoas se preparam para este momento. Não estabelecem novos projetos para esta nova fase da vida. Por esta razão, escolhi falar deste tema e dedicar especial atenção a esta população, ajudando-os a enfrentar esta transição e reestruturar as suas vidas, tanto na esfera pessoal quanto na profissional. Aposentar-se pode ser muito mais difícil do que escolher uma profissão ou ingressar num primeiro emprego. Significa afastar-se ou despedir-se de algumas expectativas e possibilidades, realizadas ou não. Por isso é importante entender cada fase e saber como agir, tanto na pré-aposentadoria, no momento da aposentadoria, na fase de encantamento, na fase de desencantamento, dar uma reorientação e redirecionamento e estabelecer uma nova rotina. O tempo e duração das fases pode ser variável e depende do perfil, dinâmica e processamento das atividades de cada indivíduo. Pode ocorrer de ser breve, mais demorada, mas todas estão relacionadas, são cíclicas e interdependentes. Para ser mais efetivo, é fundamental entender o momento, os desafios e as necessidades de cada indivíduo, e considerar isso em cada etapa, pois cada uma receberá pressões de origens diferentes em cada fase da vida. E se não forem adequadamente direcionadas, estas pressões e possíveis problemas podem interferir diretamente no desenvolvimento social, pessoal ou profissional, reforçando ainda mais o quadro de insatisfação. Iniciando a palestra desse Congresso Nacional de Coaching Educacional de Carreira, abordando o tema Preparação para a Aposentadoria. A aposentadoria é uma das fases da vida e carreira e precisa ser entendido como um processo de transição natural. E à medida que vamos evoluindo, se desenvolvendo na carreira, ganhando maturidade, nós começamos a visualizar a aposentadoria e começa uma preocupação com o assunto, que merece uma atenção especial. Precisa de planejamento, preparo pessoal, e esse preparo é antes, durante e depois
da aposentadoria e do evento propriamente dito, e com muitas ações a serem realizadas. O aposentado é aquele que atingiu o direito de descansar, pela contribuição que ele deu para a sociedade, para a empresa, para a família, construiu patrimônio. E a aposentadoria é o momento dele usufruir desse direito de descanso. Mas será que todos estão preparados para as mudanças que virão nesta nova fase da vida? Essas mudanças são de ordem física, emocional, financeira. Essa falta de planejamento e despreparo gera características comuns que encontramos em muitos aposentados. Redução do convívio social, piora nos relacionamentos familiares, descontrole financeiro, o que reforça e bastante problemas em relacionamentos, falta do sentido de utilidade, sedentarismo físico e mental, iniciam todas as lamúrias e reclamações geradas pela insatisfação e todos os problemas desta nova etapa. Estudar um pouquinho o cenário dos aposentados. Existe atualmente no Brasil mais de 25 milhões de aposentados e pensionistas cadastrados no INSS. Nas últimas 9 décadas, a expectativa de vida da maioria dos países ocidentais aumentou em 30 anos. Logo mais nós entenderemos de que forma isso impacta e impactará as futuras aposentadorias. Segundo a ONU, a população mundial cresce a um ritmo de 1,2% ao ano. Já o número de sexagenários aumenta 2,6%, mais que o dobro no mesmo período. A taxa de crescimento de idosos no país é 8 vezes maior que a de jovens. E segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2025, o Brasil poderá se tornar o 6º país com maior número de idosos. A seguir eu apresento o gráfico que mostra o aumento da expectativa de vida no Brasil. Os dados são de 1950 até 2014. Podemos identificar que na média geral, que é essa linha aqui no meio, em 1950 a expectativa de vida era de 54,2. À medida que vai evoluindo, agora em 2014 a expectativa subiu para 75 anos. No caso das mulheres, elas sempre tiveram e têm uma expectativa de vida superior aos homens. Em 1950, essa expectativa era de 55 anos e em 2014, 78. Já os homens era 52 e em 2014, 72 anos. O gráfico abaixo mostra um comparativo da expectativa de vida do Brasil com o restante do mundo. A média mundial em 2014 era de 70,5. Na América Latina, 74,6. Na Europa, 77 anos. Na América do Norte, 79,2. Oceania, 77,5. Na Ásia, 71. Na África, 59 anos. E o Brasil, 75,7. Que o limite estabelecido como entrada na velhice é uma marca móvel na história da humanidade. Atualmente, entende-se terceira idade a partir dos 60 anos. Para explicar e compor o cenário, achei importante trazer também a taxa de fecundidade. A média nacional em 1940 era de 6,16 filhos por brasileira e foi diminuindo ao longo dos anos e décadas até chegar em 2010, onde a média estava em 1,9 filhos por brasileira. Abaixo da tabela temos uma distribuição por região, e todas as regiões também reduziram a taxa de fecundidade total. A região norte é a que atualmente tem o maior número, com 2,47, e o menor número encontrado na região sudeste, com 1,7. Outra informação alarmante são as informações sobre as mudanças na distribuição das faixas etárias. No primeiro, a gente está trazendo um gráfico de projeção de 1980, das informações de 1980. Ao lado, nós temos a distribuição de homens e mulheres, os homens em azul, as mulheres em vermelho. Em 2010, já houve uma alteração significativa no número de pessoas pelas faixas. Projeção para 2030, o número de idosos cresceu bastante. O número de pessoas que estão nessa faixa de 65 a 69, comparadas a 1980, subiu bastante. E existe uma concentração maior no meio da pirâmide. E complementando, como ficará muito provavelmente a distribuição da faixa etária e crescimento populacional para 2060. A pirâmide quase invertendo. O número de idosos
bastante elevado e uma população muito mais madura, agravado com a redução da taxa de fecundidade. O Brasil está envelhecendo e a queda dos nascimentos, somado ao aumento da expectativa de vida, mudam drasticamente o retrato demográfico do país. É possível que você já tenha ouvido ou lido essa frase: 60 anos é o novo 40. E por que isso? A boa notícia é que as pessoas estão envelhecendo melhor e com mais saúde. E atualmente elas passam a querer viver coisas que antes não puderam e estão aproveitando melhor a vida. E o que isso tem a ver com a aposentadoria? A conclusão é que há mais gente ingressando na aposentadoria e essa fase da vida está durando um tempo cada vez maior. Pensando em aposentadoria como processo, eu trouxe um modelo muito interessante de maturidade vocacional criado por Donald Super, que ele apresenta 5 estágios que compõem o processo de carreira, chegando até a aposentadoria. O primeiro é o de crescimento, que vai do nascimento até a metade da adolescência. O próximo, exploração, que ele vai de meados da adolescência até 20, 24 anos mais ou menos. É nessa fase que geralmente as pessoas ingressam no mercado de trabalho. O terceiro estágio é de estabelecimento, que ele acontece dos 25, 40, 45 anos. Nesta fase que a maturidade profissional já foi atingida, ele já, muito provavelmente, já conseguiu os patrimônios, já se posicionou profissionalmente e na sua vida pessoal. O próximo estágio é o de manutenção, que vai dos 40 aos 60, 65 anos. É quando ele já reduz o número de conquistas, vai fazendo a manutenção e muito provavelmente vem os filhos e os netos e ele começa a se preparar para uma nova fase da vida. Depois, o quinto estágio é o desengajamento, que começa a partir dos 60 anos, quando as pessoas já começam a direcionar o descarrilamento, começam a desacelerar atividades para poder chegar à aposentadoria. A pergunta é, se já é do conhecimento e sabemos que é um processo que vai finalizar com a aposentadoria, por que as pessoas não se preparam? O ideal seria iniciar uma preparação com uma antecedência de 5 anos ou mais do marco da aposentadoria. Promover e estabelecer um novo conjunto de metas e diretrizes pessoais. A minha recomendação é que inicie a preparação para a aposentadoria já no estágio de estabelecimento. Até porque a aposentadoria deixou de ser uma certeza de tranquilidade. E desta forma você pode elaborar e executar uma transição de carreira, saindo da profissão e entrando em outras atividades. Trouxe aqui algumas informações só para ilustrar mudanças e impactos nessas duas fases da vida, no período de trabalho e no período de aposentadoria. O trabalho não é só simplesmente uma profissão. Ele é uma satisfação das necessidades de saúde, habitação, educação, segurança e lazer. Já a aposentadoria representa uma fase no qual o trabalho formal deixa de ocupar a centralidade da vida da pessoa. E aí muitas vezes ela fica sem rumo. E aí ela apresenta as mudanças na rotina da vida diária. E isso também impacta na sua imagem, não só na imagem que ele demonstra, mas como na autopercepção. Quando ela rompe com o trabalho, surge uma nova relação do tempo livre com o tempo pessoal. E muitas vezes ela não sabe muito bem o que fazer com isso. E ela começa a se comparar no status produtivo com o status aposentado. Nesta nova fase, o indivíduo tem a necessidade de estabelecer novas formas de socialização e fortalecimento de vínculo, construção de novos projetos de vida. Ele precisa descobrir e redescobrir talentos e novas habilidades nessa fase. As questões financeiras, elas têm um peso muito grande. Mas quais são os prós e contras da aposentadoria? Não é um problema se aposentar. O que está sendo pontuado e abordado é qual que é a qualidade de vida que nós teremos após a aposentadoria e como construir de forma estruturada, planejada, para que possamos usufruí-la de uma maneira benéfica e tranquila. Pode ser considerado uma fase que vem coroar e celebrar uma trajetória profissional brilhante. Pode gerar mais tempo para o autoconhecimento, autonomia de tempo, mais tempo para o lazer, para práticas esportivas,
para fazer viagens que às vezes muito tempo estavam planejadas e nunca aconteciam, atividades culturais e retomar algum hobby, por exemplo. Também pode melhorar a qualidade e proximidade nas relações com familiares e amigos, além de um mundo de possibilidades e poder realizar velhos sonhos. Resgate da sua identidade pessoal e também o direito e o prazer de desfrutar de tudo que foi conquistado. Por outro lado, a perda de uma condição, de um status alcançados, pode se traduzir em grande sofrimento e desgaste emocional. Muitas vezes o indivíduo ele pode sentir uma perda de identidade, a perda de um papel que ele considerava importante e desempenhava para a sociedade. E também uma readaptação financeira, para restabelecer o equilíbrio nesta área da vida. Como podemos trabalhar para eliminar ou minimizar esses impactos? A partir deste momento, apresentarei para vocês teorias muito interessantes e recomendações que ajudarão na identificação de cada etapa, com dicas e orientações que podem contribuir para minimizar os possíveis impactos negativos em cada uma delas. Assim, você sairá com um roteiro que pode ser muito útil para a prevenção ou correção, conforme o caso. Robert Etchley é um dos mais renomados especialistas em gerontologia no mundo. Com base nos seus estudos, ele identificou que todas as pessoas que vão se aposentar passam, em média, por 6 fases. E ele também reforça o conceito que a aposentadoria é um processo, e não apenas um evento ou acontecimento, como muitas pessoas consideram. E passam a se preocupar com a aposentadoria somente no momento que ela está próxima a acontecer. Eu trouxe essa abordagem porque acho muito importante entender as fases. Elas permitem compreender de uma forma mais profunda o que ocorre com o indivíduo durante o processo. As fases são: fase 1, pré-aposentadoria; fase 2, o momento da aposentadoria; a fase 3 é o encantamento ou lua de mel; a fase 4 é a fase de desencantamento; a fase 5 é de reorientação e a fase 6 é de estabelecimento de uma nova rotina. Nem todos passam pelas 6 fases e também nem todos lidam com elas do mesmo modo. Mas elas proporcionam um guia para entender o que a pessoa pode encontrar nesse período da vida. Primeira fase de pré-aposentadoria. Nesse estágio, a pessoa começa a organizar as suas percepções sobre esta nova etapa da vida. Geralmente, quem é forçado a se aposentar vê esta mudança como uma crise e tem mais dificuldade de se adaptar. Por outro lado, quem planeja e se aposenta voluntariamente vê essa mudança como uma transição natural e tende a se adaptar de forma mais tranquila. E o que você pode fazer para contribuir nesta fase? Ajude a trabalhar os objetivos, quais são os propósitos e os planos de vida para esse novo período. Entender qual é o foco, qual é a direção, quais são os desafios que podem contribuir para aumentar a confiança e motivação que ajudarão a reduzir a ansiedade. E, adicionalmente, fazer um planejamento financeiro para a aposentadoria, porque ele vai precisar se readequar a essa nova condição. Fase 2. O momento da aposentadoria. Nesta etapa, a pessoa despede-se da empresa, despede-se dos colegas e de toda a rotina profissional. Pode experimentar a sensação de vazio e de isolamento, proporcional ao espaço que o trabalho ocupava em sua vida, ou engajar-se em múltiplas atividades para ocupar o tempo. Como você pode contribuir? Ajudar na definição e na construção de objetivos e o planejamento para atingi-los. Orientá-lo, incentivá-lo para que ele mantenha um relacionamento que evite o isolamento social. E também na organização do tempo e atividades para que estabeleça o quanto antes uma rotina satisfatória e equilibrada, ou seja, nem ociosa demais e nem frenética demais. A fase 3 é a fase de encantamento ou lua de mel. A pessoa começa a fazer passeios e viagens e a executar projetos de vida que antes ela não tinha tempo. Tenta e tende a desfrutar mais da companhia da família e dos amigos e passa a sentir-se mais relaxado. Mas existem riscos nessa fase. O lazer não basta para gerar propósito e desafios, o que acaba resultando em uma insatisfação.
A pessoa pode adquirir rapidamente a sensação de que já fez tudo o que tinha que fazer. Se ela não ficar atenta, a família pode se tornar a única fonte de relacionamento. E isso também pode causar problemas para ambos. E, adicionalmente, o relaxamento exagerado pode resultar nos cuidados pessoais, cuidados com rotina, tornando-a muito ociosa ou caótica demais. E de que forma essa fase pode ser trabalhada para minimizar impactos? Novamente, com objetivos bem definidos e propósitos que deem sentido e significado. Incentivar a manutenção dos relacionamentos saudáveis com a família. E também ampliar as relações fora do círculo familiar, para que ele amplie, não fique só com a única fonte de relacionamento. E é importantíssimo também a conscientização quanto à necessidade de cuidar de si mesmo e manter uma rotina bem estruturada. E o equilíbrio entre o lazer e as demais atividades. Na fase 4 é a fase de desencantamento. É um desafio muito grande, porque neste período a pessoa começa a ter a sensação de que não sabe o que fazer com o resto dos teus dias. E começa a fazer um balanço de sua vida e refletir sobre envelhecimento e mortalidade. Tende ao desânimo e à manutenção de crenças negativas. E a falta de um projeto de vida em comum com o cônjuge pode causar problemas conjugais. Nesta fase, o indivíduo ele fica muito sujeito às lamúrias, ao desânimo e possível depressão. Como mudar esse cenário? Você também pode contribuir muito desafiando estas crenças negativas sobre o envelhecimento, ajudando-o a perceber um lado positivo desta fase da vida. Ajude a pessoa a superar a tendência de fazer um balanço negativo da sua vida. Ajude a relembrar quantas conquistas que ela obteve até chegar no estágio que se encontra. Faça com que ela coloque foco no presente e desenvolva uma visão de futuro. Resgate a esperança. Trabalhe também em propósitos, objetivos e a elaboração de uma missão para esta nova fase da vida. Todas essas ações contribuirão para que o indivíduo saia logo desta fase, evitando assim maiores problemas, maiores conflitos, insatisfações ou depressão, por exemplo. Superado o desencantamento, entramos na fase 5, que é a fase de reorientação. A pessoa começa a se adaptar à nova realidade da aposentadoria e começa a buscar modos para tornar esse período de vida mais tranquilo e mais satisfatório. O foco da pessoa neste momento é preencher o que estava faltando na vida e também modificar o que não estava funcionando. Mas é importante que esta fase só vai acontecer adequadamente se o desencanto foi realmente superado. Do contrário, corre o risco de ficar com depressão e outros problemas. Na fase de reorientação, pode considerar a possibilidade de empreender, abrir um negócio, atuar como consultor ou ainda se engajar em trabalhos voluntários. Também começa a sentir a necessidade de cuidar da saúde física e mental de uma forma mais efetiva. E também, se for o caso, tomar decisões para solucionar possíveis crises conjugais. É uma fase muito delicada que também apresenta risco. E é importante muita cautela para passar por essa fase da forma mais tranquila possível. Por exemplo, a falta de clareza dos objetivos pode fazer com que a pessoa abra várias frentes e isso deve consumir muito tempo, energia e dinheiro. E também o receio de tomar uma decisão que possa levar à ruptura com o cônjuge. E por isso ele se paralisa e não age, independente do desconforto que uma eventual crise conjugal esteja causando. Ainda falando dos riscos, ele pode não conseguir encontrar uma identidade fora do trabalho e partir por uma busca incessante e consumindo novamente todos os recursos. E por último, não conseguir conceber novas formas de ser, de viver e fazer, e deixar a vida pouco interessante e pouco desafiadora. Qual é a contribuição? Exatamente nesta fase de reorientação que a pessoa irá definir como será o restante da sua vida. E se ela for mal construída, pode levá-lo a mergulhar em uma sensação de fracasso e vazio muito grande. Por outro lado, bem direcionada, planejada, a pessoa poderá realmente desfrutar a plenitude e a realização da aposentadoria. Sendo assim, a minha recomendação
é focar nos objetivos, no propósito e no planejamento. É importante ter objetivos claros e bem definidos. O propósito vai dar sentido e significado para esses objetivos e para que ela persiga com foco, determinação e muita disciplina. O planejamento vai viabilizar o atingimento desses objetivos. Os relacionamentos devem receber muita atenção. É importante estimulá-lo para que ele nutra esse relacionamento, para que ele fique perene e gere satisfação e felicidade para o casal. Trabalhe na motivação e numa mudança de um comportamento de forma positiva, para que ele se sinta capaz, para que ele se sinta empoderado para realizar os objetivos e sustente essa visão de futuro, ajudando na construção de uma identidade fora do ambiente profissional. Entender que ele é muito mais do que a profissão que ele tinha e ele pode construir e ter uma vida plena, saudável e feliz. O que eu vou dizer agora cabe em todas as fases. No entanto, considerando a complexidade da reorientação, a ajuda de um profissional especializado pode fazer toda a diferença para que os resultados esperados sejam atingidos. Fase 6 é a fase da rotina. Aqui o indivíduo já resolveu suas pendências e estabeleceu um novo modo de vida. Ele se sente adaptado e satisfeito com o dia a dia que criou para si. Porém, existem riscos que devem ser observados, pois a pessoa pode desenvolver uma rotina muito rígida e muito limitante, e deixá-la confiante demais a ponto de se descuidar dos objetivos traçados, da saúde, dos relacionamentos e entrar numa zona de conforto e estagnar. Como contribuir para evitar os riscos dessa fase? Com a conscientização de trabalhar frequentemente os objetivos, atualizando e mantendo-os à vista. Estimular os relacionamentos familiares e com os amigos. Entrar em programas preventivos de saúde. Focar no bem-estar e no autodesenvolvimento contínuo. Ele precisa entender que todas essas ações precisam ser permanentes. Afinal, a sensação de realização que ele começa a desfrutar agora depende da manutenção equilibrada destas rotinas. Novamente, entender estas fases permitem uma compreensão mais profunda e dão um direcionamento de qual é a ação mais adequada para minimizar problemas e impacto comum em cada fase. Para complementar, a teoria SOC, criada por um psicólogo alemão, que foi um dos pioneiros no estudo do desenvolvimento humano e na psicologia do envelhecimento. Pouse explicou o caminho para uma velhice bem-sucedida por meio da teoria SOC, que são as siglas para seleção, otimização e compensação. Esta teoria afirma que as pessoas em idade madura continuam a se desenvolver quando selecionam e perseguem objetivos, otimizam seus recursos e capacidade e compensam suas fraquezas e déficits. A seguir, vamos estudar cada uma delas e também apresentar dicas para cada uma destas etapas. A primeira é a seleção de objetivos. Objetivos são fundamentais para o desenvolvimento humano. Uma pessoa com objetivos claros e bem definidos sabem a direção, encontram a satisfação e a realização. Aqui você deve ajudar o aposentado a selecionar e perseguir objetivos desafiadores e gratificantes para esta fase da vida. Objetivos claros, bem elaborados, mensuráveis, atingíveis e contínuos. Isso vai ajudar a pessoa a buscar algo constantemente. Ajude o aposentado a selecionar e perseguir objetivos desafiadores que tenham sentido e significado e que sejam gratificantes, que sejam uma fonte de satisfação que o estimule a buscar novos de uma maneira contínua. A fase de otimização de recursos. Existem coisas que ganhamos e coisas que perdemos com o passar do tempo. Otimizamos os recursos quando identificamos e exploramos os nossos ganhos. É importante entender que existem muitas coisas que ganhamos com a idade. Ganhamos mais experiência, mais tempo livre, mais compreensão e entendimento, menos estresse e menos deveres e compromissos com os outros. Aqui podemos levantar os ganhos e verificar como estes ganhos podem ser utilizados para atingir os objetivos e ter uma vida ainda mais plena e mais satisfatória. E a etapa de compensação. O processo de envelhecimento implica em riscos para a saúde física,
mental e emocional, que devemos compensar por meio de estratégias. E quais são essas compensações? Como já é de conhecimento, os riscos de adquirir determinadas doenças são maiores com a idade. Contudo, hábitos saudáveis, dietas adequadas e atividades físicas contribuem para aumentar a longevidade e compensarem os riscos iniciais. Outro exemplo são os neurônios. A quantidade diminui com o tempo, mas o cérebro pode compensar essa perda produzindo novos. E um dos meios de fazer isso é estimular o cérebro por meio de exercícios, atividades e novas experiências e desafios. Sendo assim, planeje, adote e execute estratégias de compensação. Desenvolva um programa que envolva as diferentes dimensões da saúde. Isso nos leva ao próximo assunto. O modelo que eu trouxe, ele fala das 4 dimensões da saúde. Este modelo olha a saúde de uma forma holística, onde elas se complementam. E para efetividade, temos que trabalhar a saúde e qualidade de vida do aposentado de modo integral. As 4 dimensões são saúde psicológica, com foco nas emoções, saúde física e mental, saúde espiritual e saúde familiar. Todas integradas, interagindo, se retroalimentando e se reforçando. Dentro do modelo, a primeira dimensão é a saúde psicológica com foco nas emoções. Uma pessoa com boa saúde psicológica, ela é equilibrada, é confiante e sabe entender e lidar com as próprias emoções e com as emoções dos outros. Para melhorar esse aspecto de vida, é importante trabalhar quais são as crenças limitantes, o que impedem a pessoa, a autoestima, como que está a relação com ela, o quanto que ela se aceita, o quanto ela se valoriza e se gosta, o autocontrole e a inteligência emocional. Para a manutenção da saúde emocional, mantenha uma postura positiva, otimista, seja entusiasta, continue se atualizando, estabeleça e mantenha o networking, desenvolva ou reforce a autoestima, aprecie e seja muito grato pelas conquistas que obteve. Mude atitude. Se não planejava, passe a planejar. Mantenha a organização das finanças e o controle da ansiedade. A segunda dimensão foca na saúde física e mental. Especificamente na saúde mental, começando pela busca constante pelo autoconhecimento. O quanto você se conhece, se reconhece, sabe como funciona e o quanto isso facilita ou dificulta suas relações e os seus resultados. Seja autêntico, continue fazendo as atividades que gosta, mas sempre que possível, comece algo novo, faça algo diferente. Aprenda uma nova habilidade, pense em ensinar o que você sabe. Isso também vai te ajudar a estimular, aprender e manter a mente sempre ativa. Você também pode escrever uma autobiografia, viajar, navegar e outras coisas que te gerem prazer e satisfação. Ainda na segunda dimensão, falando da saúde física, o foco aqui está nos cuidados com o corpo. É importantíssimo a manutenção da capacidade funcional. E manter-se ativo é uma necessidade. Comece um programa de atividade física. Alimente-se de forma mais saudável. Controle o seu peso, evite fumo, álcool, drogas e outros vícios. Beba muita água. Melhore a qualidade do seu sono, que este seja relaxante e revigorante. Vá ao médico com regularidade. E sempre que possível, participe de programas com ações preventivas. Essas ações gerarão mais disposição e farão a manutenção da capacidade funcional. A terceira dimensão foca na saúde espiritual. Com o avanço da idade, as pessoas tendem a pensar mais na finitude da vida e em questões que transcendem o aqui e agora. A espiritualidade não está necessariamente ligada à religião, mas a aspectos que fazem com que o indivíduo encontre sentido e significado em sua existência. Aqui você pode definir ou redefinir e reescrever valores, propósito e missão para esta fase da vida. A quarta dimensão foca na saúde familiar. Refere-se à qualidade dos relacionamentos familiares. Questões mal resolvidas com entes queridos podem prejudicar todas as outras dimensões da saúde do indivíduo. Como estão os relacionamentos familiares? Quais as mudanças necessárias para melhorar a qualidade destas relações? Aqui o objetivo é refletir e agir em prol de relacionamentos saudáveis e duradouros, para que gere satisfação e felicidade. Trabalhar essas 4 dimensões de forma contínua e integrada geram e gerarão muitos benefícios para as nossas vidas.
Já citamos algumas vezes e agora vamos falar especificamente sobre o planejamento financeiro. Assim como em outras fases da vida, o planejamento financeiro na aposentadoria é muito importante. Você já parou para pensar como será viver somente com o que recebe de benefício de aposentadoria? Quanto tempo você conseguiria sustentar o atual padrão de vida? A maneira como você lida com o dinheiro hoje pode determinar a sua saúde financeira após a aposentadoria. E como é que está a relação entre você e o dinheiro hoje? Está cada vez mais comum encontrarmos pessoas endividadas com vários empréstimos, sejam eles consignados ou não. Uma questão relevante no caso de empréstimos consignados, existe uma linha destinada a aposentados e pensionistas. E isso tem estimulado muita gente a assumir, a contrair dívidas. Num primeiro momento, atraem pela facilidade, mas quando esse empréstimo é tomado sem muita orientação e sem planejamento, sem os devidos cuidados, colocam a pessoa numa situação muito delicada, que depois vai ficar bem difícil de sair. E é cada vez mais comum encontrarmos pessoas nessa situação. Assim como o uso do cheque especial, pessoas que utilizam e pagam parcela mínima do cartão de crédito, e aí tem o desejo de livrar-se da dívida e voltar a organizar a vida financeira. E o desejo da independência financeira. E é possível, mas para isso é necessário ter um bom planejamento, muita disciplina e controle. Se perguntarmos, a maior parte das pessoas dirão que tem o desejo de uma independência financeira. Mas será que a maior parte trabalha efetivamente para atingir essa independência? Será que as pessoas pensam no futuro mesmo? Quantas pessoas você conhece com mais de 70 anos que são totalmente independentes? A Previdência Social divulgou uma pesquisa sobre a situação dos nossos aposentados e pensionistas. Estamos falando de um universo de mais de 25 milhões de brasileiros. E essa pesquisa revela que 46% desse total dependem de parentes. Já 28% dos aposentados e pensionistas dependem de caridade. 25% desta população são obrigados a trabalhar para se sustentar, sobrando apenas 1% desta população que é independente. Atualmente, o teto de pagamento do benefício é de R$ 5.189,82. No entanto, 70% recebem o benefício de R$ 880. Outro ponto que reforça a importância de construir e manter uma vida financeira saudável é que o sistema previdenciário está comprometido e não podemos e nem devemos ficar na dependência, pois seguramente para manter as contas sob controle, algumas medidas serão adotadas e não existe garantia que os novos aposentados não serão afetados, nem quando, como e qual é a extensão destas mudanças. O atual contexto alterou e impactou de forma significativa a dinâmica das arrecadações e pagamentos dos benefícios, gerando um desequilíbrio entre contribuintes e beneficiários. E como que isso se estabeleceu? Atualmente temos um menor número de contribuintes entrantes e estão começando cada vez mais tarde. Antigamente, a idade mínima legal para começar a trabalhar era de 14 anos. O Ministério do Trabalho fez uma alteração para os 16, e essa idade permanece até hoje para vínculos de CLT. No entanto, não é incomum encontrarmos jovens que iniciam a vida profissional entre 18 e 21 anos, ou seja, menos contribuições, menos pessoas e iniciando cada vez mais tarde. Por outro lado, a população está envelhecendo e com uma expectativa de vida maior, ou seja, mais pessoas se aposentando por mais tempo. E como que isso se traduz em números? Segundo a Previdência, atualmente nós temos 54 milhões de contribuintes e 28 milhões de beneficiários. A arrecadação desses contribuintes gera um total de 350 bilhões, contra um gasto de 436 bilhões, gerando uma diferença entre o que se arrecada e o que se paga de 85 bilhões. A conta não fecha.
e a tendência é só piorar. Por esta razão, reforço a necessidade de educar-se financeiramente, independente da fase da vida que está. É importante a conscientização para o uso racional do dinheiro e para a manutenção desses hábitos de consumo. Ou seja, o uso consciente do dinheiro, o equilíbrio entre o que se ganha e o que se gasta. E isso pode viabilizar a manutenção do estilo e da qualidade de vida. Uma pessoa com educação financeira conhece os riscos dos empréstimos fáceis e tem condições de avaliar se eles realmente são vantajosos. E, se precisar, terá condições de avaliar e escolher as opções mais favoráveis. É muito comum que, nesta nova fase da vida, as pessoas queiram empreender, e ter uma reserva financeira pode viabilizar a realização deste sonho. A aposentadoria é um processo e as empresas podem contribuir muito valorizando esse profissional. O principal desafio consiste na preparação desta transição. E de que forma que ela pode fazer isso? Criando um programa de PPA, conhecido como Programa de Preparação para a Aposentadoria, e ajudar o empregado neste novo ciclo. Adicionalmente, ela também pode convidar esse profissional para ser um dos mentores. Os aposentáveis ou os aposentados podem ser encarados como guardiões do conhecimento da empresa e ajudar na formação e capacitação dos sucessores. E para finalizar, gostaria de deixar algumas questões e eu sugiro que você reflita e responda para você mesmo. Como quero estar no futuro? E o que estou fazendo hoje me ajuda a conquistar o futuro desejado? Faça uma lista dos teus desejos, sonhos. Não coloque limites. Não importa se são sonhos pessoais, profissionais, compartilhados, familiares. Também faça uma lista dos desafios e descubra formas de minimizar os impactos e viabilizar a conquista desses sonhos. Elabore um projeto de... Coloque quais são os objetivos, em quanto tempo e de que forma que você vai atingir. Tenha sempre uma meta a perseguir. Quando você atingir um objetivo, estabeleça imediatamente outro. Ao se aposentar, não se deve sair de cena. Continue produtivo, com a missão de passar para frente toda a sua experiência acumulada. Avaliar e reavaliar a nossa vida, nossos objetivos e sonhos é muito importante, principalmente para resgatarmos a nossa essência e autenticidade. Nós temos escolhas, sempre tivemos, e essas escolhas nos trouxeram até aqui. Escolha sua vida, escolha seu futuro. Escolha uma vida plena, tranquila e feliz. Comece agora. Entrar em ação e aplicar as informações e métodos aqui apresentados, com foco, disciplina e determinação, ampliarão em muito as tuas chances de atingir os resultados. Espero que tenham aproveitado ao máximo todo o conteúdo aqui apresentado. Me coloco à disposição. Façam contato utilizando as informações que aparecem no vídeo. Gratidão pela audiência. Desejo tudo de melhor para cada um de vocês. Sucesso e prosperidade a todos. Um forte abraço.